vai ligar, ele não vai conseguir sair. E nós estamos em que momento aí dessa sua ideia? Em que momento? Já foi apresentado? Temos falado já bastante vezes, né, sobre esse tema, sobre a necessidade de se fazer um adendo a essa lei seca, com o intuito de nós pararmos, né, com a fiscalização policial e termos o carro com mais segurança, porque o carro com um indivíduo alcoolizado, ele não vai sair do lugar. E é uma segurança realmente, se a gente parar para pensar, o cinto de segurança, ele só foi aderido depois de que penalizaram, né, a punição veio forte aí para quem não porta, não coloca, não usa o cinto de segurança. As cadeirinhas para as crianças no carro e o bafômetro, seria assim, o bafômetro no veículo? Seria o equipamento de proteção individual e coletiva a ser aplicado no veículo. Hoje nós já temos essa tecnologia aqui em São Bernardo do Campo, aqui no ABC, nós já temos essa tecnologia. É só a lei obrigar a montadora a anexar isso ao veículo. Nós estamos falando de coisas caras, é isso? O custo inicial deve ser uns 700, 800 reais. Mas se houver a legislação, a produção vai aumentar, o preço cai, igual o GPS, que era caríssimo, e hoje é 200 reais a gente compra um GPS. Perfeito. É uma e é tecnologia nacional? Tecnologia nacional. Maravilha, aí estaria uma possibilidade de ajudar, já que o policiamento, nós sabemos que o contingente não consegue atender essa demanda, essa quantidade de pessoas, 54% da população, até eu estou assustado com a quantidade de gente que bebe assim. É porque é um fator cultural, né? A questão da ingestão de bebida é um fator cultural. Você assistir um jogo de futebol, um jogo da Copa, ser uma cervejinha ou uma outra bebida qualquer, é como se não estivesse assistindo o jogo. Você vai no aniversário conversar com os amigos, então, é uma questão cultural. Agora, o doutor Disseu, ele bem se posicionou a respeito da questão legislativa. É que na Câmara dos Deputados, o processo legislativo, ele enfrenta fases na Câmara dos Deputados, no Senado, parte para a sanção, e existem as comissões de justiça, compreende? Então é um processo lento, inclusive o código, a lei 9.503 de 97, que é o Código de Trânsito, já com diversas alterações, ele tem um projeto de lei que dá autoria da senadora Rita Camata, em que ficou paralisado e, assim, tem alterações necessárias, urgentes, que realmente demoram um certo tempo. É uma questão política, é uma questão também de interesses dos mais diversos, da indústria automobilística, a questão financeira, enfim. É a necessidade de uma mobilização, inclusive das sociedades, autoridades, entrosamento para que isso... Inclusive na aplicação da lei, porque a gente sabe que mesmo que o motorista seja flagrado, que ele seja conduzido até uma delegacia de polícia, após pagamento de fiança ele volta a ter um convívio normal, uma vida normal. Veja só. Observe. Pois por favor, fique à vontade. Observe que nós, quando falamos na ação policial contra o uso da bebida alcoólica na direção veicular, nós vemos dois centros, né? Cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo, Vila Leopoldina. Rio de Janeiro, Zona Sul. E o resto do Rio de Janeiro e o resto do estado de São Paulo? É isso que nos assusta. Então, se faz um combate num local de popularidade, onde tem as celebridades, vamos chamar, no Rio de Janeiro, aliás, onde circulam as celebridades. Né? Vamos combinar maus exemplos que nós tivemos aí de senadores, deputados que se recusaram a fazer o teste do bafômetro, ainda que a lei respalde, né, essas autoridades, a gente entende que eles deveriam dar o exemplo. Né? Se eu não tenho nada a temer, que eu faça então o teste. Ou eu estou errado? Vocês pensam o contrário? Não, penso exatamente Agora, assim. no Rio de Janeiro, a impressão que a gente tem, não sei se pelas celebridades, é que é mais ostensivo, a fiscalização é mais ostensiva ou não? Não, eu vou lhe explicar. O Rio de Janeiro é uma cidade comprido ao redor das montanhas. Certo? Facilita, então. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 saídas da Zona Sul. Todo mundo que vai curtir para a balada vai para a Zona Sul.
Eu coloco policiais nessas 4 saídas, eu tenho toda a cidade ali cercada e vai passar pelo meu bafômetro. O senhor falou da Vila Leopoldina, eu mesmo fui vítima, um carro com 4 jovens, acho que devia ter algum adolescente, atingiu o carro do meu irmão da Vila Leopoldina. E, inclusive, teve perda total, segundo o seguro. E eles estavam visivelmente, não precisava ter nenhum olho clínico para detectar embriaguez. Só que eu pedi ao policial que fizesse, então, o teste do bafômetro, ou que convidassem, fica mais elegante dizer assim, os rapazes a fazerem o teste do bafômetro. E, para minha surpresa, eles não tinham, os policiais não tinham bafômetro também, portanto, bafômetro. Então, é uma outra dificuldade que a gente encontra. Né? Não necessariamente bafômetro, que bafômetro é o que está mais em voga. Mas existe o exame clínico, que é apenas conduzir no Instituto Médico Legal, e também a Resolução 206 possibilita que o agente da fiscalização, o policial militar, ele preencha um relatório, a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem esse relatório, esse formulário, e as características da embriaguez são vistas congestas, andar cambaleante, que o doutor Dirceu é a pessoa mais apropriada no momento para dizer a respeito desses sinais. E constatado isso, não só em Brites, a resolução estabelece que todo acidente deve ser realizado o exame clínico. Exame clínico não, exame para constatação de eventual embriaguez. Compreende a seriedade da coisa. Algo é ou a de lei. Algum uso, né, não é só embriaguez. De droga, pode ser maconha, cocaína, enfim, toda e qualquer droga. Porque essas drogas, também é matéria mais atinente ao doutor Dirceu, a partir de um determinado momento, ainda que a graduação da bebida seja pouca, o reflexo é que passa a ser cada vez mais acentuado. Compreende? Não é mesmo, doutor? A bebida alcoólica, ela tem... As pessoas têm um comportamento totalmente distinto. Não posso dizer que eu tomei isso, você tomou isso, e nós estamos no mesmo nível alcoólico. Claro. As suas reações são uma, a deles são outras, né? E essa quantidade de álcool, né? Ela pode até nem fazer você perceber que eu estou alcoolizado. Por quê? Porque eu posso estar adaptado à bebida alcoólica. É o caso dos alcoólatras, né? Os alcoólatras crônicos, os bebedores quanto mais. Né? Que nós temos aí, dirigindo veículos, 13% a 15% da população de motoristas crônicos, né? Alcoólatras crônicos que dirigem, são 13% a 15% da nossa população de motoristas. Esses indivíduos, muitas vezes a gente nem percebe que ele está alcoolizado, que ele está embriagado. Ele consegue ter o domínio de tudo, pelo costume, pelo vício, pelo hábito. Pela tolerância Pela física, tolerância, né? o organismo já se ajeitou, se equilibrou com aquele nível alcoólico que ele faz uso. Outras, com um pouquinho assim, já começa a dar risada, começa a chorar, tem comportamentos os mais distintos. E outros, com um pouquinho assim, são capazes de querer brigar. E é isso que nós vemos aí nas baladas, né? As saídas das baladas, ou dentro das baladas, os seguranças aí assustados com as reações. E importante, nas baladas, está havendo a associação do álcool com droga. Bebidas sintéticas, principalmente. A potencialização das duas coisas. Álcool potencializa a droga potencializa o álcool. Então, sabe, o pouco que foi tomado de álcool e droga tem um significado muito grande sobre aquelas funções que eu falei. A cognitiva, a motora e a sensório-perceptiva. Há uma depressão do sistema nervoso central. As reações são tardias. Tem borramento visual, audição, tem escuta. Borramento visual, o que é isso? Tem a visão borrada. Turva, isso? Turva. A visão turva, borrada. Né? E quando o uso da droga pode ter delírios visual, delírio auditivo, né? Escutar coisas, ter um comportamento totalmente estranho, avesso àquilo que a gente tem como objetivo na direção veicular. Nós falamos há pouco, e eu fico divagando também, porque a gente quer melhorar, né? A gente quer melhorar esse convívio, por mais que a gente tenha essa lei seca, a gente sabe dos casos
que tem chamado a atenção da nossa mídia nacional em relação aos acidentes causados por pessoas que estavam dirigindo embriagadas. Uma outra coisa que fica como sugestão também, como o senhor falou do bafômetro no veículo, e que eu quero chamar a atenção de todos os nossos constituintes e parlamentares, é o seguinte: por que não? Se a gente deu autoridade, não é, aos nossos bares, restaurantes, estabelecimentos que vendem bebida alcoólica, de impedir que eles vendam para menores de idade, por que não também impedir que o manobrista ou o estabelecimento dê a chave do carro para alguém que está visivelmente embriagado, mesmo que ele tenha que solicitar a presença de um policial? Será que é muito utópico o que eu estou falando? Não, eu acho que é justo. Eu acho que se eu vejo um sujeito sem condições, eu vou dar um apoio a ele. É uma condição humana, né, de proteger o indivíduo. Eu sei que ele vai cair, ele vai tropeçar, né? Eu vou segurá-lo, vem cá, vamos para cá. Não, mas eu gostaria que esse respaldo fosse um respaldo oficial. Sim. É o conhecido dever legal, né? Assim como tem o policial, tem o dever legal da função impedir que um assalto, um crime se realize, em virtude da própria função pública que ele exerce. Ele recebe poderes do Estado e deve atuar. Se ele passando por um local onde ele vê um crime ocorrer, e ele não impede, ele está cometendo um crime. Uhum. Compreende? Então, veja só, atribuir ao garagista esse dever, eu acredito que isso não tem o respaldo legal. Pode ser moral, mas legal não tem. Mas essa é por isso que eu clamo, né? Que deveríamos ver, os parlamentares deveriam ver com maior atenção isso, porque afinal de contas ele é o agente direto ali que entrega a chave desse veículo, que vem, é a primeira pessoa que avalia. Não é um confronto com esse dono, com esse proprietário desse carro, mas que ele fosse respaldado. É um ato de cidadania, né? De proteção do ser humano, né? De não deixar o camarada se acidentar, de evitar... E nem causar acidentes, né? Exatamente. Olhando pelo aspecto estritamente legal, tem essa questão do dever, da função. Agora, evidentemente que o Brasil é um país das leis. Uhum. É um país com forte tendência legiferante. Uhum. Tudo tenta se resolver na lei. Eu estive na Argentina... Mas ela deixa muita brecha, né? Deixa, sim, porque brecha. A lei, o direito não é ciências exatas. E nós queremos, do direito, a certeza. O direito não tem condição de dar certeza. Uhum. Ele tem que analisar cada caso e o legislador, melhor dizendo, o julgador, ele é uma amostra da sociedade, é um segmento da sociedade. E as pessoas têm uma formação diferente. Nós temos que no embate dessas ideias, que vai sair a sentença, e quem se sentir insatisfeito, o tribunal está lá também para rever. Agora, veja só, a lei muitas vezes, como acontece com o Código de Trânsito, ele é muito bonito, ele é realmente interessante. Ninguém fala, por exemplo, do artigo 294 do Código de Trânsito brasileiro, que trata da apreensão cautelar da carteira, ou impedimento da pessoa se habilitar. O juiz, o delegado, ele pode requerer ao juiz, pode representar, o Ministério Público pode representar ainda na fase de investigação, como esses casos mais recentes. E ter a suspensão da carteira. E o juiz pode determinar que ele fique impedido de dirigir. Uhum. Só que ninguém trata desse assunto. Por quê? O Código de Trânsito, apesar de ser esse instrumento lindo, maravilhoso, mas é também pouco difundido. Para se ter uma ideia, não existe. Existe sim o CEAT, que é o Centro de Estudo Avançado do Trânsito, que tem um curso para profissionais com formação para engenheiros, psicólogos, médicos. E ali se reúne em caráter de pós-graduação. Mas é uma matéria que não é uma disciplina ensinada na escola. O legislador falou há muito tempo, em 97, quando foi editada a lei, sancionada a Lei 9.503, que é o Código de Trânsito, que o trânsito deveria ser matéria obrigatória na escola. Não como disciplina, mas as ideias do trânsito deveriam estar embutidas na própria grade escolar. Veja só, quantas vezes na novela, às vezes aparece um personagem andando de carro sem cinto de segurança. Compreende? Uhum. Então, assim, é preocupante esses exemplos também, que isso vai formar a cultura e mudar os comportamentos.
Maravilha, eu ficaria mais tempo falando sobre esse assunto. Eu acho que você que acompanhou o clipe eletrônico aprendeu bastante, concordou ou discordou. O que importa para nós é que você esteja inquieto aí com essas situações que atingem todos nós, né? Porque, afinal de contas, um carro de uma pessoa, nas mãos de uma pessoa embriagada é realmente uma arma perigosíssima, não é isso? Perigosíssima. Muito obrigada pela participação de vocês. E a vocês, muito obrigada por ter acompanhado até agora o clipe eletrônico.